Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de agradecer também ao Ivan, ao Augusto e a todos da comissão organizadora desse segundo seminário do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira, o convite para participar desta mesa. É um privilégio fazer parte deste evento, não é? Tem tido um sucesso realmente extraordinário. Como disse a Eliane ontem, na abertura da bela e instigante palestra da professora Jeanne-Marie Benivan, o alto nível das apresentações e a riqueza do debate intelectual vem dando tom do seminário. O trabalho quase sempre realizado na solidão tem encontrado aqui um espaço bastante propício, não é? Para o diálogo, a troca e a colaboração. Nesse sentido, todos os envolvidos, professores e pós-graduandos, estão realmente de parabéns. É também um privilégio, uma honra e uma grande alegria ter sido encarregado de fazer a apresentação do palestrante de hoje, no encerramento do evento, o professor Alcides Vilaça. Mesmo, ou apesar, não é, de muito do que vou dizer aqui ser amplamente conhecido, provavelmente não há aqui quem não o conheça e que não o admire de algum modo. Quanto a mim, não tenho palavras, com perdão do clichê, para expressar a grande estima e admiração pelo professor, pelo orientador, pelo poeta, pelo crítico, pelo ensaísta e pelo amigo Alcides Vilaça, e para falar da enorme dívida contraída nesses anos todos em que tive a felicidade de conviver e de aprender com ele, e ser testemunha da sua integridade ética, de sua inteligência, seu talento e, sobretudo, sua generosidade. Em tempos de intensa pressão na universidade por produção, palavra que aqui alguns parecem atribuir um sentido não muito diferente daquele que adquire no discurso de um grande empresário da indústria, e que tem feito, para empregar uma oposição fundamental feita por João Cabral, em O Ferrageiro de Carmona, analisado por Alcides Vilaça num belíssimo ensaio, Expansão e Limite da Poesia de João Cabral, e que tem feito, então, com que muitos acabem tentados a produzir flores de forno, flores de ferro fundido. Alcides Vilaça tem invariavelmente escolhido trabalhar segundo a rigorosíssima arte poética do artesão para criar flores de ferro forjado. Trabalho muito mais difícil e penoso, mas cujo resultado salta aos olhos dos que têm alguma sensibilidade para perceber a beleza do singular, do único, do irrepetível. É assim que basta lermos alguns de seus ensaios, cito dois apenas, como notável estudo sobre o Ferreira Goulart, que o próprio poeta parece considerar o principal texto crítico sobre sua obra, Goulart à Luz e seus Avessos, publicado nos Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles, em 1998, ou a extraordinária abordagem da poesia de Eurídice Fontella, símbolo e acontecimento na poesia de Eurídice, que recentemente foi ampliado e republicado na revista de Estudos Avançados da USP, ou mesmo qualquer um dos capítulos de Passos de Drummond, livro publicado em 2006 pela Cosac Naif, que desde então se tornou leitura indispensável para os leitores e estudiosos da poesia de Carlos Drummond de Andrade, para constatarmos o refinamento, a originalidade da abordagem e o altíssimo nível da expressão alcançados pelo crítico. Como poeta, Alcides publicou O Tempo e Outros Remorsos, me corrija, Alcides, se eu estiver enganado com relação às datas. Em 1975, Viagem de Trem, em 1988, e Ondas Curtas, em 2014. Essas datas deixam entrever igualmente, e a leitura de sua poesia só vem confirmá-lo, o
trabalho amoroso, paciente, delicado, cuidadoso do artesão ou do artífice, que parece não ter a menor pressa em apresentar as suas obras ao público e sabe que o tempo da criação artística, assim como aquele da reflexão intelectual, é inteiramente distinto do tempo dos relógios de ponto das fábricas, ou dos relógios eletrônicos dos pregões das bolsas de valores. Em sua poesia também se evidencia um traço de seu caráter bastante singular. A integridade no sentido próprio, isto é, a recusa a separar as suas diversas atividades em compartimentos estanques. Não é preciso mais do que a leitura de seu último livro, Ondas Curtas, para a constatação de que o professor, a docência e a crítica são temas tratados pelo poeta como quaisquer outros, dando origem a ótimos e, por vezes, saborosos poemas. Outro aspecto do trabalho de Alcides Villaça, que eu gostaria de sublinhar aqui, tanto mais por estarmos num seminário de pós-graduação, é a orientação, sempre tão dedicada, de diversos professores e pesquisadores, muitos deles hoje lecionando em importantes universidades espalhadas pelo Brasil. O grande apreço que eles têm pelo orientador, alguns deles, por sinal, estão aqui presentes, resulta, entre outras coisas, do equilíbrio que Alcides sempre buscou entre, de um lado, o apoio incondicional e, de outro, a autonomia e a liberdade do pós-graduando para a realização de seu trabalho. O diálogo sempre fecundo, seja nos encontros com cada orientando, seja nas reuniões coletivas, em que discutimos textos como um ensaio, como forma de Adorno, poesia ingênua e sentimental de Schiller, ou a dialética da colonização, de Alfredo Bossi, esse diálogo estendia-se com alguma frequência para um restaurante, e a conversa então jogada fora e regada a vinho, ainda que fosse mais alegre e descontraída, não era absolutamente menos fecunda. Mas antes que comece a ouvir aqui e ali os apufos, né, dos que estão compreensivelmente ansiosos para ouvir o palestrante, gostaria de concluir com aquele que me parece é, dentre outras tantas qualidades, o traço mais admirável de Alcides Villaça. Professor titular de literatura brasileira em nossa faculdade desde 2003, ele sempre demonstrou, ou nunca conseguiu disfarçar, uma paixão pela docência, cuja intensidade me parece dificilmente poderia ser superada. Quem chegou a acompanhar um de seus cursos tão célebres sobre a poesia de Bandeira, Drummond e Cabral, ou sobre os contos de Machado de Assis, não pode ter deixado de se impressionar com seu talento e suas abordagens tão inspiradas, mas também de notar a total dedicação e o grande prazer que sente em dar aulas e em compartilhar com os alunos a sua experiência, o seu conhecimento, as suas ideias e intuições. Passo, então, finalmente, a palavra a Alcides Villaça. Obrigado. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer ao convite para estar aqui nesse seminário, que significa extremamente bem sucedido, né? E na pessoa do meu colega Ivan Marques e em todos os responsáveis pela organização do evento, eu agradecer a exuberante generosidade do meu amigo André, que me deixou até meio sem jeito. Eu já estava ainda continuo um pouco intimidado com o público, né? Na aula a coisa se formaliza mais facilmente. Agora, toda vez que me chamam para uma palestra, eu sinto que eu tenho que soltar um pigarro antes, soltar uma gravidade que não é exatamente a da aula, né? Mas o que me anima, na verdade, nessa palestra é o tema que eu pude escolher. Agradeço também a liberdade que me deu para falar sobre o que quisesse. Falar mais perto? Então tá bom, vamos lá. Melhorou? O João Cabral me fez pensar agora, vejo como os poetas se atualizam nas leituras da gente, numa questão que eu tenho vivido muito
preocupadamente nos últimos tempos. A cada vez que eu vou dar aula sobre poesia, que acontece sempre nos primeiros semestres do ano letivo, Bandeira e Drummond, agora tem me surgido uma preocupação especial, que é a seguinte: eu até já manifestei com meus alunos e coloquei isso como uma espécie de pauta permanente do nosso curso. Será que o eu do Bandeira e o eu do Drummond encontram alguma repercussão ainda profunda dentro do que hoje a gente considera que seja o eu? Será que o eu de hoje, em meio a todas as modificações sociais, tecnológicas que surgiram, tem uma ponte ainda muito garantida com aquele eu que se pronuncia na boca de um Bandeira e de um Drummond, né? No fundo, eu estou me perguntando quanto à possível universalização ainda permanente de um eu que o leitor de um Bandeira e de um Drummond possa identificar como um eu presente dentro dele. No fundo, estou desconfiado de que a comunicação lírica, de que o encontro lírico tenha toda a força que já teve. É uma desconfiança. Então eu preciso colocar essa desconfiança porque ela me incomoda, né? E o João Cabral, quando eu pensei mais uma vez na poesia dele, na verdade viveu essa questão na passagem do seu primeiro e talvez segundo livro para os demais, que é a questão do sujeito. Ele sabia que a sua poesia talvez dependesse de uma superação da condição lírica do sujeito, tal como ele aprendera, por exemplo, com Carlos Drummond de Andrade, a quem ele dedica o seu primeiro livro de poemas, A Pedra do Sono. E, de fato, parece que na Pedra do Sono ele não está à vontade com o primeiro pronome, com a primeira pessoa, com o pronome da primeira pessoa, com o eu que aparece ali, normalmente na condição de eu morto, eu suicida, eu manequim, eu automatizado. É um eu que não consegue ser eu. Ele encontrou uma saída, a meu ver, notável para esse impasse inicial, digamos, que é o de transferir a condição do sujeito, da pessoa, digamos, do poeta, da pessoa sentimental do eu lírico, para o sujeito de um fazer poético. É como se o eu, de repente, pudesse estar não na experiência recolhida diretamente pelo sujeito, mas na experiência que ele promove no seu fazer poético. Existe um sujeito no fazer do Cabral, que não é fácil de assimilar pelo leitor, tanto quanto um estado confessional do sujeito, né? Nós tendemos, normalmente, a entrar numa zona de compartilhamento de paixões, de emoções, e espero que a poesia tenha isso, e sempre haverá quem critica a poesia do Cabral pelo excesso de disciplina, pelo excesso de contenção, pelo excesso de faca, de pedra que tem dentro da poética dele. Eu prefiro ver essa contenção como um ganho específico e um ganho crítico a ser considerado pelos leitores do Cabral. E acho que isso tem a ver com um projeto que é ao mesmo tempo estético e ético, né? Que é a escolha do que faz. A escolha de um fazer, mas não uma escolha abstrata. É uma escolha que precisa permanecer como escolha. Aí o sentido de repetição da sua poética, de serialidade. Os livros dele apontam para esse aspecto, digamos, contínuo, progressivo e pedagógico, né? Museu de tudo, a escola das facas, a educação pela pedra. Parece que há de fato um projeto em curso e rigoroso, do qual o poeta não abre mão, e pelo qual ele acaba sendo reconhecido, para o bem e para o mal. Do meu ponto de vista, para o bem, porque supõe uma ética, como eu disse, que tem que ser compreendida na beleza dela e na firmeza das questões que ela envolve. Provavelmente, para não elidir a subjetividade, o Cabral tem recursos valiosos. Se ele não quer se pronunciar como eu, sujeito, ele pode lançar mão de um poema narrativo em que há muitos eus,
um poema dramático em que há muitos eus em questão. Ou ele pode apelar para um subterfúgio, que é muito dele, que é o de falar de uma pessoa, de um artista, com o qual ele compartilha ideais éticos e estéticos, e então, enquanto ele está falando de fulano, ele está representado nesta fala, porque ambos comungam um mesmo fazer essencial. Então, ele é, a meu ver, um poeta que, nos dias de hoje, sobretudo, faz pensar que a ética, para valer, é aquela que escolhe os valores que ela consegue produzir, fazendo, não em abstrato, enunciando. Né? Há uma diferença entre a declaração de uma poética e um fazer de uma poética. Cabral não declara a poética, embora ele tenha metalinguagem. Ele faz a poética acontecer. Né? E com uma tamanha radicalidade que, de fato, aparece que, às vezes, o seu mundo fica muito comprimido por conta dessas escolhas. A meu ver, ele também se alarga, na medida em que as escolhas, não sendo surpreendentes, sempre encerram uma surpresa, por paradoxal que seja. É como se houvesse... A gente sabe quais são as esquinas do poeta, digamos. Vou usar uma imagem aqui. É um poeta cheio de esquinas, de angulações. Mas você não sabe o que vai ter atrás daquela próxima esquina. Qual é a imagem que vai surgir? Que história ele vai contar? Que personagem vai aparecer? Então, eu tenho a preocupação, toda vez que eu penso na poesia do Cabral, de reconhecer em cada lance aquilo que ao mesmo tempo se repete e inova dentro do processo do que ele não abandona. Né? Eu queria, então, na exposição de hoje, fazer aquilo que eu imagino que eu consiga fazer com alguma possibilidade de acerto, que é ler poemas e comentar poemas. Não acho que haja uma forma mais justa, sobretudo tratando-se de Cabral, do que falar dele, tentando identificar exatamente isso que eu reconheço como o seu fazer, do qual ele fala muito. Segundo alguns, fala até demais. É possível que fale mesmo, às vezes, um pouco demais daquele fazer. Mas quando a gente entra nas várias encarnações que os seus poemas representam, nas pessoas que estão ali envolvidas, na condição dos seus viventes, aí a gente sente como essa poesia rende e, na verdade, se espalha. Né? Eu diria que Cabral, o tema do Cabral, a rigor, é o tema da escolha. Ele escolhe muito, ele escolheu tudo o que ele tinha que fazer e permaneceu fiel a esse fazer até o fim. Eu acho isso notável. Né? Num tempo em que tanta coisa parece pedir variação, ruptura, você ter algumas convicções e expô-las, né? na medida em que elas sejam, inclusive, problemáticas. Né? Mesmo quando o poeta desconfia que elas possam ser absurdas ou inúteis. Ele chega a ter, num poema, essa profissão de fé no inútil. Se a poesia for inútil, vale a pena, porque ela é o inútil do difícil, que é sempre melhor do que o inútil do fácil. Essa é uma ética de base, né? Que está pedindo a nossa atenção para aquilo que é o nosso desafio, não para aquilo que é a nossa facilidade. Nessa ética do Cabral, a meu ver, começa toda a política, ou por outra. Toda a política deveria começar por uma ética tão rigorosa quanto a que ele sustenta, né, dentro da sua poesia. A gente sabe, eu estou imaginando que a maioria de vocês conheçam a poesia do Cabral com alguma familiaridade e, portanto, eu não precisaria, digamos, de ter muito em aspectos de fundamentos, né, dessa poesia. Mas vale a pena a gente insistir apenas para lembrar alguns desses procedimentos, o que é que norteia, afinal, esse poeta que é tão visivelmente reconhecível. Né? Aliás, todo grande poeta escolhe. Né? Por que eu conheço o verso do Bandeira? Por que eu reconheço o verso do Drummond? Porque eu reconheço escolhas. E são escolhas consequentes, que marcam um caminho. E, nesse sentido, o Cabral fez uma escolha fundamental, porque ele marcou um caminho dentro da nossa literatura. Agora há pouco estava conversando com o Murilo, nosso colega, sobre a influência do João
João Cabral, traduz em inglês para Paulo Henrique Brito, né? Que tem uma relação de ódio-amor, me parece, com o João Cabral. O ódio-amor perfeitamente compreensível, porque todo radical, de fato, tem essa virtude que é também um pouco a sua exigência, né? De estar, por um lado, apaixonado e do outro desconfiado de que há algum excesso ali no meio, né? No meio da conversa. Uma vez um repórter perguntou para o João Cabral, um repórter do João da Tarde, uma entrevista muito antiga, nem vou confessar a década em que foi isso, e nem o século, mas foi muito antiga. E o repórter perguntou: o senhor é conhecido pela maneira que o senhor escreve, uma maneira muito disciplinada, tem umas formas repetidas, por que o senhor é tão assim, rigoroso na sua poesia? Supondo, claro, que a poesia devia dar liberdade de você não ter algum rigor, né? Eu já Cabral responde: porque de confusão basta que eu tenha na minha cabeça. Aí fica clara a escolha dele. A poesia é o lugar da ordem, o poema é o lugar da ordem. A confusão fica aqui. No momento em que eu escrevo, o eu confuso não surgirá. E surgirá um eu em processo de esclarecimento. Para que esse eu se esclareça, no entanto, ele sabe muito bem, há uma dialética necessária. Esse eu tem que passar pelo outro, pelas coisas que sejam. Esse fazer que passa pelo outro é o fazer ético. É o fazer que está considerando o valor que o outro tem e que deve ser reconhecido por mim como um valor próprio. Então, Cabral escolhe no mundo aquilo que são os seus valores. Ele vai falar do mundo inteiramente mapeado por lugares, né, por uma tópica que é bastante conhecida nossa. A pedra, o ferro, a cabra. Né? Há uma ampla simbologia ligada normalmente à ideia da resistência, à ideia da dureza, à ideia até da esterilidade, né? que frequenta a sua poesia. Alguns dos seus paradigmas, eu acho que vale a pena a gente lembrar, só para mapear um pouquinho o contorno rigoroso da sua poética, né? É uma eliminação da primeira pessoa, ele esquece o eu, como eu disse, para se transferir para um eu do fazer, e não para um eu confessional. A valorização da construção, com base na exposição metalinguística, sobretudo a partir dos anos 50, né? O apego à simetria, eis uma dificuldade já colocada. O mundo que aparece na sua poesia tem que ser um mundo já controlado, sob uma forma rigorosa, né? Então eu escreverei com as mesmas 20 palavras, né? O que eu disser são abelhas domésticas sob meu controle. Nada poderá escapar daquilo que eu possa prever como movimento, né? Então existe essa disposição para ele refletir no texto o símbolo da sua resistência pessoal, da sua dureza pessoal diante das coisas que ele precisa escolher. Há uma motivação ética, estou insistindo nisso, profunda dentro da sua obra, que vem desse desejo de espelhar-se num mundo ordenado. Cabral quer um mundo ordenado. É preciso lembrar que ele tem ideias socialistas de fundo, né? Ele compartilha essas ideias socialistas, por exemplo, com Graciliano Ramos, como veremos daqui a pouco num poema em que ele astutamente usa Graciliano para falar também da sua própria poesia, né? Um outro elemento forte da sua poética é a sua fixação nos elementos descritivos. Os espaços são importantes. Aqueles que povoam os espaços têm que também ser reconhecidos, né? E ele tem uma grande facilidade para apontar o que há em comum entre espaços, às vezes distantes, como, por exemplo, aí o espaço de Sevilha e o espaço da Caatinga nordestina. Mas há, de repente, elementos comuns, né? Há uma cabra, há uma pedra, há uma cabra da Andaluzia, como há uma cabra nordestina, e ambas ruminam, e são resistentes, e são fortes,
e parece que demonstra uma possibilidade de correspondência dentro do mundo a partir de ideias básicas, como, por exemplo, a ideia de resistência. Né? Não é à toa que a pedra vai ser um elemento fundamental dentro da sua simbologia. Né? Curiosamente diferente da pedra do Drummond. Né? A gente pensa que também Drummond foi notabilizado, porque ele se atreveu a escrever um poema repetitivo sobre a pedra no meio do caminho, ficou conhecido como o poeta da pedra. Mas a pedra do Drummond é outra. Né? A pedra do Drummond é obstáculo, é enigma, que o faz parar e deter-se e aplicar-se reflexivamente na compreensão dessa pedra. A pedra nasce como o início de um drama para o Drummond. Essa pedra vai adquirir várias representações. Né? Vai ser a máquina do mundo, é uma grande pedra, a máquina do mundo. O pai, no meio, o pai está ali em Viagem da Família como um enigma que está conduzindo o filho sem dizer nada. E o filho grita, fala. Né? Mas para o Cabral, a pedra não é enigma e não é obstáculo. A pedra é elemento de construção. A pedra constrói. Por tudo que ela tem, compacto de dureza, de gravidade, de aspecto maciço, e também com algo que parece que liga a condição humana ao que havia de mais primitivo no mundo, uma pedra. Talvez tenha tudo começado de uma pedra. Né? A ideia, a educação pela pedra. O primeiro livro dele, A Pedra do Sono, ainda não era a pedra cabralina da maturidade. Era uma pedra ligada a um mundo talvez do inconsciente, a um mundo ainda quase irracional, um mundo ameaçador, o sono, que traz o sono, né? Trará o sonho, trará uma fantasmagoria, mas depois vem a educação pela pedra e vem um poema, como a gente vai ler daqui a pouco, em que a pedra se torna sempre simbólico de todo um processo ético que o Cabral nos faz viver através de uma pequena narrativa que, num primeiro momento, parece até ser misteriosa. Como disse um colega meu, nossa, eu disse, eu achei opaco. Eu falei, a opacidade faz parte da condição de pedra, desde que você não queira investigar mais a fundo, né, a natureza dela mesma. Né? Então, eu queria propor a vocês uma passagem de dois poemas que estão aí distribuídos, um no qual ele vai usar o subterfúgio de falar de alguém para poder falar daquilo que também é seu. Né? Um poema chamado Graciliano Ramos, dois pontos. Esses dois pontos são importantes. É como se Graciliano Ramos, ele, Graciliano, estaria falando isso, não eu. Mas como nós somos expertos, nós vamos driblar esses dois pontos, e eu quero ler, na verdade, pelo avesso. Se Graciliano Ramos escrevesse poesia, ele escreveria este poema para falar do João Cabral. Eu acho que há uma correspondência nesse nível. Eu estou pensando no Graciliano do Vidas Feitas. Há vários, né, parece. Alguns gracilianistas aqui, eu lembro que o Graciliano tem escolhas de estudos também. O Narrador de Angústia não parece o mesmo de São Bernardo, que não parece. Certamente não é o mesmo de Vidas Secas. Eu acho que o João Cabral estava pensando aqui num Graciliano perto da paisagem do destino e perto de uma questão fortemente social, uma questão do retirante, né, que ele próprio Cabral também notabilizou como Morte e Vida Severina. Então, esse Graciliano que está aqui, por favor, leiam como se fosse o próprio João Cabral, podendo confessar-se sem se confessar, através do seu irmão gêmeo, Graciliano Ramos. O poema é, claro, é totalmente simétrico, há uma obsessão aqui pela ordem. São 4 partes, cada parte com 2 quadras, e todas elas regidas por um mesmo movimento estruturante, que é o falo somente. Então, a leitura dele é do
difícil a dicção do Graciliano, João Cabral, é fácil. Ela não pediria ênfase alguma num primeiro momento, ao mesmo tempo há uma ênfase que está dentro deste fazer, que seria não propriamente pessoal, mas uma ênfase objetiva da linguagem que se está produzindo. Até hoje, quem ouvi dizer melhor o poema do João Cabral foi Arnaldo Antunes. Eu gosto da maneira como ele passionou a leitura do Cabral, sem ferir o que ainda há de emocional aqui, que há, mas ao mesmo tempo sem exacerbar qualquer sentimentalismo. Acho que ele encontrou um tom para o eu que está projetado nesse discurso, às vezes impessoal, de João Cabral, e aqui atribuído a Graciliano, que diria isso junto com João Cabral. Falo somente com o que falo, com as mesmas 20 palavras girando ao redor do sol que as limpa do que não é fato. De toda uma crosta viscosa, resto de janta baianada, que fica na lâmina e cega seu rosto de cicatriz clara. Falo somente do que falo, do seco e de suas paisagens nordestes, debaixo de um sol alido mais quente vinagre, que reduz tudo ao espinhaço, cresta o simplesmente folhagem, folha prolixa, folha arada, onde possa esconder-se a fraude. Falo somente por quem falo, por quem existe nesses climas condicionados pelo sol, pelo gavião e outras rapinas. E onde estão os solos inertes de tantas condições caatinga, em que só cabe cultivar o que é sinônimo de míngua. Falo somente para quem fala, quem padece sono de morto e precisa um despertador acre, como o sol sobre o olho, que é quando o sol é estridente, a contrapino, imperioso, e bate nas pálpebras como se bate numa porta a socos. O que está aqui, já antecipei, está regido pela mesma construção. Falo somente que nos pede atenção para esses dois elementos. Né? Primeiro, a valorização do falar como ato de presença da linguagem. Não se trata de um texto para ser lido silenciosamente, mas esse é um texto em voz alta. É um falar que supõe todas as condições do sujeito e de um ouvinte que deveria estar atento ao que se fala. Né? Então, a primeira observação seria essa. Há uma opção do Cabral, às vezes, pela escritura. Eu escrevo como quem cata feijão, mas às vezes ele exalta exatamente o ato, eu diria até mais visivelmente ético, que é o de pronunciar algo na presença do outro, para fazer sentido no ouvido do outro. Então, atenção, o que eu vou falar, e falo somente. Eis a escolha já anunciada. Uma escolha rigorosa, drástica, ela é radical. Existe um somente como regência. Né? Não me interessam todas as coisas, na verdade me interessam poucas. Então, o sentido da escolha, com esse vigor, já conduz o leitor a uma expectativa daquilo que não tem mais redução possível, talvez. Qual é a nossa função de leitores? Reconhecer o que é esse falar somente. Mas aí ele lembra, o Cabral, que o falar não é só um falar de algo, nem falar com algo, é também falar por alguém e falar para alguém. É como se ele frequentasse aqui o esqueminha do Iaco sobre as funções da linguagem, né? Todas as funções referencial, lembram disso? Não sei se ainda está na pista da onda, mas no meu tempo não se passava sem conhecer todas as funções da linguagem, isso dava profundas discussões, né? Mas o primeiro falar é o falar como, e aí vem o material. A coisa mais grata para o João Cabral é pensar que para ele falar, ele vai ter que usar aquilo que corporifica a sua fala, que é a palavra, que não teria, em princípio, nada a ver com o referente. Quando ele diz flor é a palavra flor, né, ele está nos chamando para uma radicalidade que, na verdade, é mítica.
é nítida. Né? Eu não consigo ler flor sem pensar na flor do campo. Mas ele quer, Cabral, que eu considere, se possível, que a flor é, sobretudo, a palavra flor, que entrará num poema, que é um poema, e este artefato de palavras é que deve ter uma certa primazia, né? É uma instância malarmiana da linguagem, que quer se produzir como um sentido que se inaugura a cada palavra que se diga. Então, ele está pedindo atenção para as palavras dele, né? Até porque não são palavras propriamente dele, mas são palavras de um fazer que está promovendo o seu sentido a cada instante dentro do poema. Então, a poesia do Cabral tem essa dinâmica e esse apelo para a sua própria realização no tempo, que nos leva a essas qualidades. Com o que fala ele? Com as mesmas 20 palavras girando ao redor do sol, que as limpa do que não é faca. E aí começou a poética cabralina a se desenrolar por inteiro. Escola das Facas, é um dos livros dele. A faca é elemento cortante, elemento agudo, que fere, que vai ao centro da coisa, que eventualmente mata. Né? Essas 20 palavras, as mesmas, talvez permita responder alguma acusação que tenha ouvido a respeito de um léxico muito, digamos, voltado para certas obsessões, portanto repetitivo, né? E fala, é verdade, eu falo com essas mesmas 20 palavras, para ter mais, mas são palavras que giram ao redor do sol que as limpa do que não é faca. Todas as palavras são claras. E aí começa um discurso que é, de fato, em todos os sentidos, iluminista, digamos, né? É uma busca da clareza, combatendo a hesitação, combatendo a obscuridade, combatendo a irracionalidade. Que as limpa de toda uma crosta viscosa, resto de janta baianada, que fica na lâmina e cega seu gosto de cicatriz clara. Bom, aqui acho que tem uma pendenga regional. Eu não vou entrar muito nessa pendenga, que é delicada, mas o pernambucano, da peixeira, da faca cortante, está aqui se colocando numa oposição ao resto de janta abaianada. Por quê? Eu vou arriscar aqui com todos os riscos. O baiano é mais retórico, o baiano gosta de um bom discurso de mesa, né? As primeiras vezes que eu estive em Salvador, eu fiquei muito impressionado, primeiro com a festa, que eu adorei, quem é que não entra numa boa festa de amigos baianos, sinceramente empenhados num calor humano, que a gente sente como de fato verdadeiro, né? Mas de repente, no meio da informalidade, pode ter 20 pessoas, alguém na ponta da mesa se levanta e diz: peço a palavra. Aí todo mundo se cala e vai haver um discurso que poderia ser um bilhete, por exemplo. Tem uma retórica, tem um gosto de ele falar, que eu acho que é o centro dessa acusação de João Cabral. O resto de janta baianada que fica na lâmina e segue o gosto da cicatriz clara. Há uma retórica, vamos agora generalizar um pouco, né? Há uma retórica que não corta, que não fere, que na verdade não tem contundência nenhuma. E essa retórica está associada a algo que o João Cabral despreza especialmente: crosta, viscosa. O elemento do viscoso, o elemento do mole, para ele, é altamente repugnante. Né? Ele quer o duro, o cortante, o limpo, o difícil, digamos, né? E aí ele parte para a segunda etapa do processo, falo somente do que falo, do seco de suas paisagens nordestes debaixo de um sol, ali do mais quente do nada. Tudo que se escolhe, vocês estão notando, é o difícil, é o sofrido, é o que passou por um processo de desgaste, né? E que ainda assim é contundente, né?
que reduz tudo ao espinhaço, presta ou simplesmente folhagem, folha prolixa, folharada, onde possa esconder-se a fraude. Vejam, a crosta havaianada, o gesto de janta, agora é aqui um outro elemento da exuberância indesejável, né? Da folhagem, folha prolixa, folharada. Olha aqui a preocupação ética mais do que justa, né? Onde possa esconder-se a fraude. Como a gente está vivendo processos, né? Em que a folhagem, a folharada esconde a fraude, esteja ela onde estiver, e seja qual for a folharada. A missão da folharada não é revelar a fraude, é ocultá-la. Né? E o Cabral não tem nada a ver, não quer ter nada a ver com isso. Então ele está chamando agora o assunto para ser tão claro quanto é um sol do destino, né? Ainda que isso resulte numa coisa macerante, né? Como mais quente vinagre. Né? Falo somente por quem falo. Aí vem um aspecto também essencialmente ético, que é o falar por alguém, no sentido que o Alfredo Bode chama de coralidade. Eu falo em nome de, eu falo por quem não tem essa voz. Há um falar por quem fala ele, por quem vive nesses climas condicionados pelo sol, pelo gavião e outras rapinas. Rapinas humanas, certamente, né? Ligadas ao sistema de exploração do homem. Né? E onde estão os solos inertes de tantas condições caatinga em que só cabe cultivar o que é sinônimo da míngua. O Antônio Carlos Sequim já identificou também a poesia do Cabral como uma poética do menos, né? Uma poética do pequeno, do menor, nesse sentido de que, se formos partir para o essencial, é de pouco que podemos dizer, é pouco que podemos escolher como essencial. E, finalmente, falo somente para quem fala. Aí estamos nós todos envolvidos exatamente agora nesse processo de ouvir alguém que fala para quem padece sono de morto e precisa um despertador acre como um sol sobre o olho. Olha como a contundência da faca vem agora para forçar a entrada, né, naquele que precisa ouvir certas coisas para viver certos valores ou para entender certas coisas. A sua poesia faz isso. Alguém que precisa desse despertador, acre como o sol sobre o olho, que é quando o sol é estridente, a contrapelo, imperioso, e bate nas pálpebras como se bate numa porta a socos. O discurso dele não é um discurso de harmonização, não é um discurso de encantamento, é um discurso virulento, é um discurso que pode ser até hostil. Ele está comprometido com abrir portas para quem esteja a dormir, né? Acordar quem esteja dormindo. Eu diria que toda essa linguagem, na medida em que ela fala de tudo isso, ela está fazendo isso. Acho que isso fica claro para nós. Né? Não há uma forma melhor de você representar uma faca do que colocar numa linguagem uma contundência tão provocadora como esta aqui, que elimina a folharada. Se é algo que nós não encontraremos aqui, é a palavra fora do lugar, excessiva, o adjetivo como suplemento, coisas que fazem. Então, a lição está dada no fazer. Graciliano está aqui num certo fazer de Graciliano. Que dá à linguagem de Graciliano e de João Cabral uma multiplicidade de naturezas, de formas e de direções. Então, na verdade, um discurso bastante amplo que está aqui reduzido ao mínimo. As mesmas 20 palavras são as síntese de uma ética extremamente disciplinada, rigorosa e expectante. Mas o poema que me move mais para esse centro ético mesmo é um que eu encontrei num livro que eu gosto muito, que é O Crime na Caia Imperator. É um livro integralmente voltado para poemas narrativos.
Na narrativa, o Cabral pode se dar ao luxo de entrar na história, em vez de ficar, digamos, no centro do código, propriamente, explorando aquilo que o código deve ter de mais contundente. Ele pode entrar numa história, organizar uma história. E aí a ética não está longe de ser um tema. Ela acaba tendo que ser um elemento vivido. Aliás, que é como a ética deve ser compreendida, né? Não como referência abstrata, na alusão daquele valor que de fato se efetiva uma ação. Né? Senão, ética não será. Será tema, declaração, quem sabe panfleto, propaganda, anúncio, alegoria, né? Mas ele vai escrever um poema chamado A Tartaruga de Marselha, onde não há propriamente, eu acho que podemos ler assim, não é exatamente um registro emocional forte. Não acredito que alguém vá às lágrimas com esse poema. Embora alguns poemas do Cabral levem às lágrimas. Uma vez eu quebrei a cara achando que, explicando para os meus alunos que eu não tinha dado Cabral junto com o amigo Dumont, porque não cabia. 3 projetos num semestre só. Além do mais, o João Cabral, na verdade, ele tinha um apelo mais intelectual do que emotivo, né? E para dar um exemplo de como era disciplinada e intelectualizada essa poesia, eu li um poema chamado justamente Crime na Caia Relator, que dá o título ao livro. Eles ficaram comovidíssimos com o poema. O poema é lindo. E eu percebi que eu tinha abusado de um preconceito, sem querer. Eu mesmo achava, quando eu ficava impressionado com o Cabral, eu mesmo achava que estava lendo errado de algum modo, né? Eu acho que não é para me comover, ele não quer que aconteça isso, né? Ele quer minha atenção, palavras fracas, né? Contundência. Mas quem disse que a contundência, a faca não entra a fundo, né? Nas regiões sensíveis da leitura? E de qualquer modo, esse poema Tartaruga de Marselha me parece que executa um processo que, se eu fosse mais devotado à filosofia, eu teria muito mais material para falar sobre a ética do que é possível, tratando, no caso de um professor que não teve essa formação, né? Eu imagino que esse poema renderia para alguém aplicado aos desdobramentos da ética como tema, né? Pensando a ética em vários filósofos, né? Pensando a ética como um conceito dinâmico. Enfim, ele vai nos contar uma história. A poesia dele agora vai enfrentar uma narrativa, e a narrativa é a seguinte: sai de casa para matar-se. Desce a corniche, onde Marselha não é praia nem porto, é a pique, cai a pique no mar de pedras. Ao sair de casa, carrega como joia a que possuía, a pedra de uma tartaruga, pedra viva e de companhia. Quando quase a precipitar-se, vê que levava a tartaruga e que ela nada tinha a ver com a humanidade e suas cuitas. Deixa-a na mureta que há entre o Marselhês e o abismo. Pensa, sem mim alcançará a vez de seu próprio juízo. Certo, essa pedra tem seus instintos, mesmo se é pouco nela o bicho. Mas pouco e encolhido na pedra, ele é animal e tem caprichos, um dos quais é querer ainda continuar a sentir-se em vida, desafiar os riscos do trânsito, a despenhar-se ali, suicida. Eis a tartaruga a correr como não fazem as tartarugas. Ele é que salta da mureta, não para o abismo, para a rua, onde outra espécie tartaruga corre com a insensibilidade do aço, que se sabe que é de aço e que lhe cabe em homenagem. Ela então vê que a tartaruga nada tem a ver com sua guerra, nem pediu para suicidar-se junto com ela contra as pedras. Apanha o bicho com paciência, com ele reatravessa a rua, volta a casa para guardá-lo no seu ninho de tartaruga. Mas passa que, chegando em casa,
Aquilo de que ela fugira, a guerra doméstica acesa, se incendiara mais ainda. Resguarda a tartaruga e cai, não nas pedras que pretendia, mas nas outras, mais pontiagudas, entre todos se proferiam. Cai entre palavras que voam como pedras de briga. A guerra estava em plena guerra e armistício ninguém queria. E ela entra nela como quem faz assassina a alma suicida. No outro dia, não se explicava por que quis matar-se esse dia. O primeiro verso nos coloca numa situação que a gente gostaria muito de ver desdobrada desde saída. Sai de casa para matar-se, ponto. E acaba aí a informação, digamos, anedótica. A referência é essa. Quem sai de casa? Não sei. Por quê? Matar-se? Também não sei. Parece que não é importante ainda dar ao leitor a ideia de quem é que faz o quê. Parece que o importante é acompanhar o processo que vai se desenvolver a partir dessa escolha fundamental, a mais radical das escolhas, matar-se. A questão do suicídio aparece, portanto, como um tema a ser explorado, né? Mas não é uma questão do suicídio tratada em abstrato, é um poeta falando do suicídio que encontrará, para falar do suicídio como escolha e também da vida como escolha, como a gente vai ver no final do poema, ele precisa de símbolos para falar disso. João Cabral não dispensará seus símbolos, né? E justamente o símbolo da pedra entrará aqui para unificar todo o poema nas suas várias acepções. Há várias modulações do símbolo de pedra e ele aproveita todas as possíveis e imagináveis. A pedra começa como parte de um cenário que é a morte. É o cenário de Marsella, onde João Cabral foi diplomata, né? E ela vai até a Corniche, que é a estrada que costeia Marsella. Eu digo ela porque eu já sei, se também já sabe, que é uma mulher que sai de casa para matar-se. Ela sai e ela vai querer se jogar nesse lugar, né? Ela quer cair a pique num mar de pedras. Só que quando eu leio pedras, eu já li, não é praia nem porto, é pique, cair a pique num mar de pedras. Está uma isomorfia aí, né? Um isomorfismo, né? A palavra torna-se parte da coisa, a coisa se torna pedra. E morrer num mar de pedras, deixar-se cortar por elas, despedaçar por elas, seria a forma violenta do suicídio que a pessoa encontra. Tem uma declaração do Cabral a respeito da sua obsessiva forma de se referir às pedras, né? Alguém deve ter lhe cobrado e ele respondeu: não sou a favor da pedra contra o ser humano. Acho que temos hoje que nos petrificar um pouco, mas não acho que esse seja o ideal maior do homem. Ele admite, então, que a pedra tem em si mesma um sentido pedagógico, né? No qual não vale a pena a identificação plena, mas que ela é inspiradora, é. Aqui a primeira pedra, ou a primeira ocorrência de pedra que aparece, é a morte, né? Essa é a base, digamos, realista, e essa é a síntese lapidar de uma crise no limite dela. Alguém sai de casa para matar-se, e essa é a sua escolha. A opção pelo suicídio não é a primeira vez que aparece no Cabral. Lá no Morte e Vida Severino, há um momento em que o Severino, já inteiramente desalentado da sua viagem e desconfiado de que ele não tem outro destino melhor a cumprir, ele vai perguntar para o mestre Carpino se não vale a pena saltar fora da ponte e dar vida. E a resposta do mestre Carpino, depois que é anunciado o nascimento de uma criança, será essa: ela, a vida, a respondeu com sua presença viva.
mesmo que seja a explosão de uma vida severina. Né? O tema do suicídio está no Cabral, ele próprio, que tinha lá as suas obsessões. Ele foi uma vez um psicanalista, ele confessou isso num poema da Caio Relator. O psicanalista percebeu que ele falava muito da morte e logo deu o veredito. Eu falo muito da morte dos outros, que é para esconder o temor que o senhor tem da sua. O Cabral parece que concordou com o diagnóstico, tanto que ele registrou com uma certa gravidade, né, essa questão dele. Mas o tema do suicídio aparece, então, e é possível que ele seja, de fato, um estímulo mais radical para que o Cabral projete o seu tema verdadeiro, que é o tema da escolha. A partir dessa escolha já feita, que não tem mais para onde ir. Né? Mas aí vem essa curiosa invenção cabralina. Será que eu me invento? Eu nunca sei se o Cabral inventou isso ou se é um relato com alguma base fidedigna. Né? Será que alguém fez isso mesmo? Ao sair de casa, carrega como joia a que possuía a pedra de uma tartaruga, pedra viva e de companhia. Parece outra pedra agora, que não é a pedra da morte, é a pedra viva de uma tartaruga que está ligada afetivamente a esse sujeito que vai se matar. Essa é a pedra joia, pedra companhia, o animal mesclado ao mineral. Cabral não poderia ter encontrado um símbolo mais forte para encontrar a vida dentro do mineral. Eu, quando era criança e via pela primeira vez uma tartaruga, tive a impressão de que era uma pedra andando, curiosíssima, pedra com movimento. Né? Pois ele parte desse novo elemento do seu poema, que é o da pedra viva, para criar uma questão para a suicida, no caso, é uma mulher. Né? Quando quase a precipitar-se, vê que levava a tartaruga e que ela nada tinha a ver com a humanidade e suas cuitas. Suas dores, seus sofrimentos. Que questão é essa? Apareceu para a mulher a ideia de que o seu sofrimento não empenhava a mais ninguém. Ninguém mais era responsável por aquilo que a fazia sofrer e nem tinha nada a ver com a sua decisão. Se a tartaruga nada tinha a ver com as suas cuitas, a tartaruga não tinha escolhido morrer. Ela tinha escolhido morrer. A questão da escolha começa agora a dividir as águas entre a responsabilidade que alguém tem por si mesmo e que tem pelo outro. Quando essa questão aparece, os valores já estão divididos. Eu fiz isto, o outro também. Isto nada tem a ver com o meu motivo. Começa aí essa zona de diferenciação entre o que é a minha instância subjetiva e o que é a instância do outro. A tartaruga passa a codificar como pedra viva a presença de alguém que não é ela e que merece ser visto como alguém. Então, na iminência da morte, a mulher se dá conta de que levava consigo a vida. Né? E ela ela vai ter que tomar uma providência contra isso. Ela poderia, digamos, ignorar a existência da tartaruga e jogar-se em si mesmo. Seria uma escolha. Ela prefere outra coisa. Olha a saída dela. Deixa-a na mureta. É uma mureta que divide a estrada do precipício com as pedras. Olha onde que fica a tartaruga. Deixa na mureta que há entre o Marselhês e o abismo. Pensa, sem mim alcançará a vez de seu próprio juízo. Seja dela a escolha. Que escolha é essa de ficar pôr uma tartaruga numa mureta? Eu vou escolher em cima da mureta, né? Ela já empenhou a tartaruga num processo de risco, de morte. Mas ela está tentando se consolar com esta falsa solução, com essa liberdade que ela está supondo conceder à tartaruga de escolher seu próprio destino. Né?
ela alcançará, às vezes, seu próprio juízo. O juízo final dela agora é dela, né? O meu já escolhi. Ela vai ter que escolher o que ela vai fazer a partir da mureta. O Cabral tem um certo humor que é sutil, mas não deve passar despercebido pelo leitor. Por exemplo, quando ele diz: certe essa pedra tem seus instintos, mesmo se é pouco nela o bicho. Mas por pouco e encolhido na pedra, ele é animal e tem caprichos. Ele trata o instinto da tartaruga como um capricho, quando a gente sabe que é a vontade de viver, né, nada caprichosa, né? Ele é absolutamente essencial, né? De qualquer maneira, a tartaruga fica ali, por um momento, entregue ao seu, à sua mureta e ao seu destino e à sua escolha. Ele completa, um dos quais, um dos seus caprichos, ou dos seus instintos, é querer ainda continuar a sentir-se em vida, nada mais justo, né? Desafiar os riscos do trânsito a despenhar-se ali suicídio. Ela percebeu que se ela cai do lado das pedras, ela acompanha a mulher no suicídio. Mas ela tem uma chance, agora pequena, de ir para a avenida e enfrentar as outras tartarugas, que ele chama aqui, as tartarugas de aço, os carros, né? Então, diz o Cabral, eis a tartaruga a correr, de fato ela escolhe a saída que lhe dá alguma chance de vida. Eis a tartaruga a correr como não fazem as tartarugas. Eis-a que salta da mureta, não para o abismo, para a rua. Correr na situação excepcional, saltar para a vida da rua, eis-a. O poeta sublinha aqui o valor da atitude e da escolha da tartaruga, parecendo mostrar-nos com ênfase o sentido da decisão do bicho pedra que quer viver, ao contrário da suicida, né, que quer morrer. Só que ela cai onde outra espécie tartaruga corre com a insensibilidade do aço, que se sabe que é de aço e que lhe cabe em homenagem. Logo a mulher suicida percebe que ela armou uma armadilha para a tartaruga. Eram as pedras ou os carros? Que escolha é essa? Que escolha mais desajeitada, né? Ela então vê que a tartaruga nada tem a ver com sua guerra, nem pediu para suicidar-se junto com ela contra as pedras. Essa separação de destinos, que é tão difícil, às vezes, para a gente promover, a separação de caminhos e de convicções, se estabelece aqui e a leva ao ato decisivo do poema. Me parece que o ato decisivo do poema, o centro desse poema, está nessa nova escolha. A escolha é essa: eu não vou morrer agora porque eu tenho um compromisso. Apanha o bicho com paciência, com ele reatravessa a rua, volta a casa para aguardá-lo no seu ninho de tartaruga. Eu vou voltar ao ponto de origem onde ela não precisava escolher. Eu escolhi para ela o que era indevido. Eu vou voltar agora ao ponto zero, onde ela fica aninhada. A partir daí, o destino dela é dela, o meu eu retomo. Esse é o instante definitivo do poema, porque ela vai interromper a escolha própria em nome daquela que não escolheu. E vai respeitar a não escolha para voltar ao ponto de origem de tudo. Essa é a ação ética por excelência, é uma escolha refletida, não intempestiva, né? É uma escolha paciente. É uma reorganização da história, né? Ela volta a casa para devolver a tartaruga a seu destino. Nesse sentido, eu diria que essa mulher que retorna à casa já não é exatamente a mesma mulher que escolheu o suicídio. É a mulher que escolheu acatar a vida do outro. Reconheceu no outro um valor que ela não reconhece em si mesma. Eis a dificuldade da ética, né? Reconheceu o direito do outro de viver, assim como ela se reconhece o direito de não viver. Ela respeita esse direito, levará a tartaruga, lembrando o Cabral tem um leitor que um dos obcecados pela ideia do suicídio, você conhece, é o Albert Camus, né? No livro dele, Mito de Sísifo, logo no primeiro ensaio, logo nas primeiras linhas do primeiro ensaio,
ele diz que a questão do suicídio é a questão que deveria ser trabalhada preliminarmente por toda a filosofia, porque é ela que interroga o sentido da vida. Se vale a pena viver, se nós não queremos nos matar é porque vale a pena viver. Então, se nós não queremos nos matar é porque nós não queremos o absurdo da vida. Ou podemos querer o absurdo e nos matarmos, mas desde que então aceitemos o absurdo como a nossa verdade. A questão do absurdo para o Camus é central, e ele chega, já no outro ensaio, do Homem Revoltado, ele vai dizer: o suicídio é também um meurtre, ele é também um matador. Né? Ele mata o outro quando se mata, de uma certa forma. Né? Ele não está deixando que nada do outro represente valor de vida para ele, porque ele acabou de apagar a possibilidade do outro representar a vida. Então, a escolha da mulher me parece que entra nesse circuito de valores em que ela escolhe para si diferentemente do que o outro. Ela escolhe para si aquilo que ela não pode escolher para o outro. E aí voltamos à referência da situação que está tão nebulosa. Nós não sabemos ainda quem é essa pessoa, nem por que saiu de casa, nem por que quer matar-se. Mas passa que, tem um espanholismo dele, né? Passa que, chegando em casa, aquilo de que ela fugira, a guerra doméstica acesa, se incendiara mais ainda. Eis na origem o que houve. Na verdade, podemos dizer, né? É tão fácil, como diz o Machado, tão fácil cortar a dor alheia, né? Não era tão grave assim a questão, era uma guerra doméstica, né? Briga de família, quem sabe briga de casal, sabe? Havia uma guerra doméstica, na verdade envolvendo as pessoas, porque essa guerra doméstica estava ainda mais incendiada. Em vez de ter melhorado a situação de origem, pelo contrário, tinha piorado. Quando ela chega, aí vem a revelação, né? Resguarda a tartaruga e cai, não nas pedras que pretendia, mas nas outras, mais pontiagudas, que entre todos se proferiram. Aí entra João Cabral em cena. Vou cair nas pedras, mas as minhas pedras são as palavras. Com as pedras eu construo, com as pedras eu me armo, com as pedras eu vou defender minha verdade. As minhas pedras são minhas palavras. Então, agora a pedra que era a morte fica sendo a palavra de combate. A pedra que era a morte do despenhadeiro se transformou na tartaruga, a pedra que lhe instiga a uma escolha. Agora a pedra se revela arma de combate, construção, portanto, faca, na hora em que vale a pena combater, até para não morrer, até para afirmar a minha vida vale a pena combater, mas vale a pena usar as mãos do que deixá-las para trás, dizia o mestre Carpino ao Severino. Né? E aí João Cabral entrou no seu território. Veja como ele incorpora numa história, uma ética que é da história e que é sua. E o seu símbolo é também o símbolo, é também a verdade da escolha do outro. Né? A palavra não é mais, uma pedra não é quase mais uma metáfora ou um símbolo aqui. A pedra se torna quase que materialmente o elemento, a arma que tem o poeta para afirmar o seu apego a uma construção, a um fazer. Né? Essa mulher encontrou na pedra essa virtude. E aí a briga se desenvolve em outro nível. Cai entre palavras que voam como pedras de briga. A guerra estava em plena guerra e armistício ninguém queria. Que seja, né? Eis a admissão. Se há conflito, vamos participar desse conflito. Né? Não vou recuar para a morte. E o poema termina com essa forma bem de epílogo mesmo. E ela entra nela como quem faz assassina a alma suicida. No outro dia não se explicava por que quis matar-se esse dia. No fundo, a questão não era de vida ou morte, era até algo ocidental. Né?
mas ela precisava passar por uma espécie de prova de verdade. Né? A vida tem que ser defendida. E tem que ser entendida como um valor que não pode se transigir. Aqui a opção da mulher, na verdade, é uma opção pela palavra que briga, pela palavra que me faz participar como sujeito daquilo diante do qual eu tinha recuado. A escolha final é a escolha que fica. E aí a poética do Cabral afirma-se dentro da história que ele acabou de narrar. É isso que eu acho que é a convergência mais interessante do Cabral, é como ele corporifica a palavra dentro de uma história. É como se a palavra fundamentasse a história, e como se a história fundamentasse a sua palavra. Há uma troca, percebem, de qualidade, né, entre o que torna um ato concreto dentro da vida e o que uma palavra pode ter de concreto quando está associada e quando está inerente a esse ato, quando ele participa da natureza desse ato. Né? Tem um poema do Cabral, eu já fiz referência a ele, acho que vou lançar a mão dele para fazer uma analogia, né? Para fazer uma observação final, que é o Artista Inconfessável, que está no livro Museu do Fundo. Um dos mais provocadores poemas do Cabral, que coloca o artista dentro daquilo que é realmente inconfessável. Digamos que a arte não faça sentido. Para o artista, nada seria mais absurdo do que isso. Empenhar-se em algo que não faz sentido. Ele está admitindo aqui que pode haver essa é uma possibilidade real da poesia não importar. O Adorno fala também que nada garante que a poesia lírica tenha vigência no mundo ou realmente tenha algum papel a cumprir. Nada garante, porque não depende essencialmente dela, isso. Depende de invenções de toda a hora. É um homem desconfiado, certo, consegue ouvir isso, mas é, digamos, uma desconfiança justa, né? Quem é que diz que a poesia é permanente e está aqui para fazer sentido o tempo todo, né? Especialmente para um filósofo como Adorno, para que o sujeito, a própria existência do sujeito é tão problemática, à medida que o sujeito não ocupa mais o seu lugar real de sujeito dentro de uma história onde tudo se intensifica, onde tudo se materializa, né? No sentido mais banal. Né? Mas o Artista Inconfessável diz assim, ó, o fazer o que seja é inútil. Não fazer nada é inútil. Mas entre fazer e não fazer, mais vale inútil do fazer. Mas não fazer para esquecer que é inútil. Nunca o esquecer. Mas fazer o inútil sabendo que ele é inútil. E bem sabendo que é inútil e que seu sentido não será sequer para esse sentido fazer. Porque ele é mais difícil do que não fazer. E dificilmente se poderá dizer com mais desdém, ou então dizer mais direto ao leitor ninguém, que o feito o foi para ninguém. Tem aqui uma observação que eu acredito seja já uma espécie de síntese depurada de um velho poeta. Esse livro Museu de Tudo, Cabral já está sentado na sua velhice, ele está dizendo o seguinte, né? Se tudo é inútil, vamos a essa absurdo, né? Tudo seja inútil, porque não, talvez seja mesmo. O mais difícil é sempre um procedimento a ser observado. O desafio é melhor do que nada. Eu tenho que fazer algo, ainda que seja para o leitor ninguém. O leitor ninguém está aqui em maiúsculo.
é quase uma referência àquela impessoalidade que ele buscou no sujeito, que talvez só pudesse completar se o sujeito for realmente assim, tão impessoal, ele acabará supondo uma impessoalidade equivalente do outro ponto da linha. A ninguém aqui, a ninguém ali. Mas ainda assim, o difícil se ergue como uma categoria acima de tudo. Eu acho que essa esse é um recado ético forte do Cabral. No máximo, na negatividade, quando tudo for considerado inútil, fiquemos com o mais difícil. Só porque ele é mais difícil. Ele nem precisa ter mais sentido do que isso, do que ser difícil. Bom, a ética começa, a meu ver, exatamente com essa dificuldade. Né? Essa dificuldade em que o eu, que elabora a sua própria identidade, precisa reconhecer que há um outro. Para quem eu falo, com quem eu falo, e que na direção desse outro, o meu discurso tem que estar movido por uma disciplina, por uma verdade que sai de dentro dele e que se formalize a partir daquilo que ele próprio consegue representar. Flor é a palavra flor. A obsessão do Cabral por esse recado verbal não é uma obsessão retórica simples, não é apenas uma obsessão retórica. Né? É a obsessão por uma verdade que tem que ser construída a cada poema. A palavra-chave disso que eu acabei de ler é fazer. Fazer o que seja, mas fazer. Quando eu leio Cabral, portanto, o que eu tenho que recolher desse poeta é quase que numa ordem suplementar do mundo, encontrar uma região de palavras onde, mais do que a confissão dele, mais do que o meu interesse pela confissão dele como pessoas, é uma região de palavras que arma questões para eu me refletir. Arma formas que são especulares para as minhas questões. É como se houvesse a possibilidade dele erigir formalizações nas quais eu me vejo representado na garantia de uma forma que está sob controle, e não como angústia, como acidente, ou como contemporização. Né? Eu acho respeitável essa escolha do Cabral, que não elimina absolutamente as demais escolhas, a da lírica de Bandeira, a do drama do Drummond, a da transcendência da Cecília, a do imaginário do Murilo, mas a escolha do Cabral se faz como escolha. Nenhum poeta deu um sentido tão rigoroso à escolha como Cabral. Isso não tem a ver com valor poético, é uma constatação de projeto. Né? É um projeto que resolveu se fazer a partir do seguinte: o que eu digo, eu me escolho. A matéria é esta, a direção é esta, a função é esta, e disso eu não abro mão. Eu acho isso respeitável. E num tempo como o de hoje, é quase uma inspiração. Né? Era isso, então. Muito obrigado pela atenção. Bom, depois desta bela apresentação, né, essa fala tão instigante do Alcides sobre João Cabral, eu sei que já vimos na parte anterior, tem várias pessoas, vários pós-graduandos aqui trabalhando, né, com a poesia desse grande poeta, desse poeta tão extraordinário, e ao mesmo tempo tão difícil, e eventualmente, como o Alcides colocou, até mesmo polêmico, né? Até mesmo acaba dividindo um pouco as pessoas com relação ao apreço ou à apreciação da sua poesia.
Eu queria abrir, então, para perguntas, né, que vocês eventualmente tenham para o nosso palestrante, para a gente eventualmente avançar até um pouco mais nessa discussão sobre a poesia cabralina, não é? Enquanto vocês pensam um pouquinho, né? Enquanto vocês perdem um pouquinho da timidez, talvez eu gostaria de perguntar para o Alcides, né? Uma questão que a gente ouve com frequência quando se discute a poesia do Cabral, quando se conversa sobre ela, né? Exatamente alguma coisa que você, Alcides, deixou entrever em vários momentos da sua fala, né? Que é, de fato, algum incômodo que algumas pessoas sentem, né? Alguns leitores, mesmo leitores que têm, né? que apreciam muito a poesia do Cabral, que chegam talvez a ficar incomodados com essa defesa intransigente, né, que ele faz de um certo modo, que você colocou também, você colocou de modo a valorizar, né, esse modo de fazer poesia, mas sobretudo quando ele coloca, como parece em alguns momentos, como se fosse a única possibilidade de, não é válida, se fazer poesia, e todas as demais devessem ser recusadas. De tudo, né? Eu lembro aqui da bela análise que você faz do poema que você citou, desse outro belíssimo poema, Crime, da Carla Pelator, em que a colher de cachaça, né, que a neta dá, a avó provoca, talvez a sua morte, a suspeita, não lembro da análise que teve você desse poema, a suspeita que a neta nutre, mas também, não é, o sorriso que permanece ainda no rosto do defunto, né? Esse efeito dessa colherinha de chá, dessa pouquita de aguardente, né? Que a neta dá à avó. E aí a pergunta, então, finalmente, que eu queria fazer é: será que em alguns momentos da composição de sua própria poesia, a despeito desse constante, não é, elogio da extrema contenção, do extremo rigor, Cabral não teria, por assim dizer, tomado uma dose um pouco maior de cachaça, se não uma garrafa inteira, um copo de cristal, não é? uma canequinha de folha de Flandres? Será que ele não teria, em alguns momentos da sua poesia, negado essa escolha, negado essa ética, mas sido um pouquinho mais, em alguns momentos, um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, que ele possa ter dado mais abertura para uma poesia não tão rigorosa nesse sentido, não no sentido formal talvez, mas no sentido dos temas ou dos sentimentos que possam estar ali presentes. E se assim for, por que essa recusa de uma poesia mais exaltada ou mais descobertiva? Bom, eu vou tomar o exemplo de Morte de Severina, um poema do qual ele não gostava. Ele mais uma vez se queixou da própria repercussão do poema, que é uma obra-prima, no meu ver, e acho que todos os leitores do Cabral, em geral, reconhecem um ponto altíssimo da nossa poesia. O emocionalismo o assustava. E Morte de Severina entrou numa recepção emocional, por conta, sobretudo, da época em que esse poema foi aproveitado. Eu me lembro de quantas e quantas montagens foram feitas de Morte de Severina como uma espécie de reação cultural ao momento de opressão da ditadura, por exemplo. Em paróquias se montavam, em sindicatos se montavam Morte de Severina. E, sobretudo, Morte de Severina ganhou a música do Chico Buarque.
que aliás ele apreciou e achou que não poderia haver música mais adequada. Mas ele, parece que o avô assustava, de fato, essa aura menos controlada da emoção, que talvez ele tenha reconhecido com toda a justiça no morte de Severina e se arrependido um pouco. Eu acho, por exemplo, que também o seu recuo diante da música em geral, ele não gostava de música em geral, né? Ele não gostava de uma certa música. Ele admitiu o Flamengo, porque o Flamengo tem disciplina, tem batida, e é quase um pacto do dançarino com a paixão extremada, quem sabe com a morte. Assim como o toureiro. O toureiro também vale a pena comparar, porque ele está em um embate de vida e morte com o touro. Tudo isso é prova de que ele parecia se submeter, né, de fato, à ideia de que a paixão pode ser um descontrole. Pode dar na folha prolixa, folharada, a crosta, viscosa. É uma defesa dele. Acho que às vezes ele cedeu a inflexões. Acho difícil um autor que escreve de repente não se surpreender ele próprio com o teor emocional de uma palavra que ele criou, de uma imagem que ele acabou de contar. Provavelmente deve ter sentido isso. A gente fazia aquilo para apagar as marcas disso. Essa é uma opção. O Bose, por exemplo, fala em maneirismo da poesia do Cabral. É uma palavra forte, né? Porque supõe que quando alguém se amaneira, ele se torna um pouco dependente de formas já aceitas e frequentadas. Né? Agora, eu acho que, embora haja repetição de formas, há surpresa em cada forma. O processo é conhecido, mas o que vem? Qual é a imagem que vai aparecer? Sobretudo quando tem histórias como essa. Quem é que iria supor essa história dessa tartaruga e dessa mulher? Não fosse o João Cabral. E quem iria conseguir contar uma história com tanta relevância do tema da ética e da escolha como ele? Porque a disciplina está incorporada no enredo. A forma do poema é ética em si, né? E está conduzindo o tema da ética como quem conduz palavras, pedras, para montar, para construir um significado. Eu acho que, para finalizar, eu acho que, sobretudo, a relutância dele diante da música é sintomática. O Hegel achava a poesia superior à música, porque na poesia entra o conceito. No conceito, há música na poesia, mas aprender o conceito. Na música falta o conceito, que eu acho que se pode inverter essa equação. Mas parece que para o Cabral era importante que o conceito se estabelecesse. Desde o início ele queria encontrar uma poesia de clarificação das coisas. Alguns dizem, é uma poesia das palavras coisas. Eu não gosto dessa ideia, das palavras coisas. Eu não sinto coisificação na poesia dele. Eu sinto uma profunda humanização sob o signo da materialidade dos seus símbolos e sob o signo da contenção. Mas isso não coisifica. A meu ver, isso humaniza. Né? Então, vamos deixar com a Bandeira o acolhimento do livro, vamos deixar com Drummond o drama com o mundo e vamos deixar com João Cabral essa perseverança no controle ético da própria expressão. Sobre os três mal-amados. Um pouco, acho que, continuando a pergunta do professor André, se ali talvez seja um pouco dessa contenção, ou fala de amor, ou de não amor, né? É um começo ainda, né? Um poema, o Cabral não nasceu João Cabral. E o primeiro livro dele tem pouco a ver com a educação pela pedra, por exemplo, né? Então, quando ele fala os três mal-amados, mesmo na Pedra do Sono, há vários poemas em que ele se permite falar do tema amoroso, há hesitações, há diferenças afetivas, há uma afetividade buscada, não muito bem resolvida, eu diria. Essa dança dos mal-amados tem o seu humor também, ou seja, muito sério em alguns momentos, mas também tem o seu jogo de teatro, né, entre as falas.
Eu acho que o João Cabral, sobretudo a partir dos anos 50, é que acabou encontrando esse caminho que agora a gente reconhece com facilidade como esse caminho cabralino, né? Quando a gente fala em geral a poesia cabralina, a gente está pensando numa poesia que já resolveu a instância da busca, da hesitação do eu sou vou me projetar como eu sou drumondiano, né? Eu sou muriliano, não. Agora eu vou ser o geômetra, digamos, né? Sua obsessão pela simetria que o faz se aproximar de todas as figuras que lhe deem essa ideia de equilíbrio, né? Como Frei Caneca, por exemplo. Por que ele vai fazer um alto do frade? Esse alto tem tudo a ver com ele. Ele vê no frade um ser historicamente ético, comprometido com uma causa progressista, né? E alguém que defende o seu ponto de vista até a morte. Né? É radical, assim. Então, acho que é isso. Entendi muito além do que você perguntou, mas é só para lembrar que o Cabral, nos primeiros livros, está indo numa zona, eu diria, de sondagens e de algum encontro, mas a maturidade dele me parece que vem depois da psicologia da composição, sobretudo. Gostaria de perguntar também, relacionando o poema citado com o primeiro Cabral inicial. Toda vez que eu penso, toda vez que eu leio o poema, eu relaciono com uma noção de poesia do Engenheiro, que ele diz as 20 palavras entre as vezes se fala em poeta para fazer sua máquina útil. Eu acho curioso essa utilidade que depois me parece continua no Cabral da psicologia da composição, continua no Cabral dos anos 50 e que é questionável no Cabral dos anos 80. A minha pergunta é se dá para pensar mesmo em essa máquina útil como oposição ao inútil do fazer, se é possível pensar essa oposição, se é que existe oposição. E eu também gostaria que você comentasse um pouco mais nas distinções entre o falar e o escrever no fazer do Cabral. Como é que eles são distintos. E eu queria que você comentasse um pouco mais. Vou começar por essa segunda parte, que acho que é mais fácil. Né? Quando ele fala que a poesia dele tem duas águas, ele se refere a dois modos de fatura e de recepção. Uma é a poesia escrita e a outra tem que ser falada em voz alta, é a poesia em voz alta. Eu acho interessante essa distinção. No fundo, não concordo muito com ela. Para mim, toda a poesia é fala, inclusive do Cabral. Toda ela, para mim, é fala. Né? Só que em algumas, parece que ele está insistindo nessa ideia de que a fala torna presente o sujeito e supõe uma inflexão distinta de quem está raciocinando sobre as palavras. Digamos que a metalinguagem seria, num estado de pureza, o momento em que a palavra não precisa ser dita em voz alta. Ela é um exercício de autoformalização. E, de fato, é um pouco assim, né? A gente sente que alguns termos do Cabral são muito áridos mesmo por conta dessa obsessão reflexiva, quase que um estado puro. É como se tivesse que ficar dando voltas em torno do mesmo objeto que se repete incansavelmente. Deve ser serial, por exemplo. Um pouco isso. Isso na música contemporânea teria um equivalente ótimo. Até eu não gosto de música, porque ele poderia usar uma série de autores contemporâneos que justamente estimam a ideia da repetição ou da variação mínima para conseguir algum efeito. Né? Quanto à primeira parte, confesso que eu já estou meio... esqueci confesso a colocação. É uma possibilidade de oposição entre a máquina útil do poema, do engenheiro, e esse inútil do fazer. Os dois são fazer, né? Fazer a máquina útil e fazer o inútil do fazer. Eu acho que ele considera as duas coisas mesmo. Eu acho que são contas que convivem. Tem um momento nele que eu acho que ele está mais eufórico. Eu acho que, por exemplo, Educação pela Pedra é um livro assim, muito afirmativo. Ele fala que ele escrevia esse livro sob o signo do número 4. Eu pergunto, por que 4? Você não reparou que todos os poemas os versos são múltiplos de 4? Você regular uma vez até brincou. O que significa o número 4? É uma obsessão de equilíbrio, meu bem. Essa quadrificação do mundo
está, por exemplo, o Ferrageiro de Carmona. O que ele gosta de ver lá no alto como é que chama? A torre lá? Da Giralda, né? São 4 vasos de flores nos 4 cantos da torre. E não é pouca coisa isso. Isso aí é para ele um mundo ordenado. É um mito. O Cabral tem um mito ali. A gente imagina que ele esteja sendo completamente infenso à mitologia, mas quando ele diz flor, a palavra flor, isso é uma mitologia. E ninguém consegue abstrair a palavra flor da flor. Eu sei que ele está querendo dizer, não pense na flor do campo, né? Na flor da natureza. Pense na palavra flor, que é o que eu quero dominar. A minha abelha doméstica é a palavra flor. Uma das mesmas 20 palavras é a palavra flor, né? Só que tem aquele joguinho infantil que eu acho curioso, né? Alguém diz para você, conte até 10 sem pensar num coelho. É possível? O nome não perdoa, o nome vem e traz o referente. Quando ele traz o referente, esse referente se fataliza. Você não é capaz mais de pensar, não enquanto você quiser, em contar até 10 sem pensar num coelho ou qualquer outra coisa. O nome tem uma força de presença tão forte, né, que o seu referente vem com ele e não existe mais a possibilidade de eu pensar, de eu contar até 10, tendo só os números como realidade na minha fala, né? Dentro dos números está lá a minha preocupação. Não posso falar em coelho. Não posso falar em coelho. Não é uma brincadeira que eu faço com os meus alunos para mostrar que flor é a palavra flor, mas não é aquela flor, não é aquela flor, não é esta flor, não é aquela flor. Há esse circuito obrigatório entre o que se diz e o que se referencia, né? Professor, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre a relação do João Cabral com a delimitação das palavras na poesia dele. Porque essa recorrência da pedra, temos um referente próprio para a pedra. Só que essa busca por um outro referente poético dessa imagem, que ele mesmo, como já fala do ser, saudade do ser, de trazer criar uma mitologia dele próprio da realidade, mas que ao mesmo tempo essa realidade meio que ignora essa delimitação feita pelo poeta, por exemplo, representa a imagem. Queria que o senhor comentar um pouco se há uma possibilidade de ver o absurdo da movimentação e da perda de significado das palavras na poesia. Talvez seria uma busca dele, essa delimitação, inclusive nas palavras, mesmo tendo o idioma, né, os usos, desgastar os significados pelo mesmo. Uma das justificativas que ele faz para a própria disciplina é que ele quer, na verdade, se contrapor a uma tendência da lírica tradicional. Ele quase que acusa os nossos poetas de estarem sempre sendo submissos ao sentimentalismo, que tem um fundo, inclusive, lusitano, né? Há uma lírica portuguesa que se estabelece entre nós através do elemento sentimental. A recusa do Cabral a essa linha sentimental me parece que é forte se você interpreta como um eu moderno que desconfia dessa sua inserção numa tradição mecanicamente. Ele quer interromper essa inserção, ele não quer fazer o que o mundo faz, não quer fazer o que o mundo faz, e ele quer que a poesia alcance um estado de objetivação que ela não teria alcançado na nossa própria tradição, na nossa vida. É um projeto, digamos, um sonho dele. Não é à toa que ele pega o leitor pelo colarinho, quase, né? Eu me lembro da minha primeira reação de adolescente, quando fui ver o Cabral. Eu não gostei. E passei um bom tempo recusando a poesia do Cabral. E a acusação era essa, é uma poesia fria, uma poesia
dizer, sem vida, sem... Pensava no bandeira que eu lia no meu quarto, compartilhando experiências afetivas, palavras ternas, né? Ou então sentimentos intensos e tal. Aí vinha aquele o chamado poeta dos tijolinhos, os tijolinhos do Cabral, diz os seus detratores, né? Ele formaliza muito o poema, ele se assimetria uma obsessão, o pessoal chama dos tijolinhos do Cabral. Mas quem me dera produzir tijolinhos assim, com essa intensidade que a gente precisa buscar um pouco na fala dele. O poema é opaco à primeira vista, né? Você olha por um opaco. Quantas vezes não ouvimos, eu não entendo esse poeta. Que parece que não está dizendo algo que eu consiga classificar como poesia. É um estado radical de palavras que, a meu ver, tem uma representação absolutamente poética, uma possibilidade poética riquíssima que ele deixou. Por exemplo, eu gosto mais dele do que do Conge, para quem a pedra também é um elemento vital, mas eu acho que o Conge faz bloqueios ao intelectual de fato. Aí eu acho que ali a coisa se esteriliza um pouco, fica uma coisa bem filosofante, que percebe objetos, né? O Cabral quer materializar as imagens, elas vêm para ficar ali na nossa vista, né? Eu acho que esse para mim é o que ele está fazendo. Foi legal perceber que esse poema de conversando no mar, muito pouquinho aqueles tambor que se fazia na versão francesa, que é como aquele primoramente que escreve o Paul, ele diz que o Paul dava um sentido mais puro às palavras daquilo, né? Sim. E parece que aqui faz a mesma coisa, é um tambor, porque pelo que eu vejo da data, o Graciliano já tinha morrido, e ele dirige mesmo, como se fosse um túmulo, né, de palavras, e ele também depura as palavras, não é? Dá um sentido mais puro a elas, e é como se ele dissesse, olha, Graciliano, você deu um sentido mais puro às palavras daqui, mas eu vou fazer um poema para você, que é uma homenagem. Então também vou dar um sentido mais puro. Então, essa tradição se chama de poeta, e eles ficam nessa intertextualidade, não é? Conversando uns com os outros e depurando as palavras uns com os outros, né? É muito bonito. Ele procura nos arquitetos, ele procura em personagens de todos os níveis da história, nas touradas, no cigano que dorme embaixo da pedra. Ele, né? O Ademir da Guia, para meu prazer de palmeirense, embora avacalhado no momento, ele gosta de um jogador de futebol, agora só posso explicar porque não teve a graça do Ademir da Guia jogando. O Ademir da Guia era um jogador de meio campo do Palmeiras, cuja principal característica era o controle absoluto da bola, a visão do jogo e a distribuição elegante dos passes. O João Cabral, que não era torcedor do Palmeiras, era do América, né? Ele fez um grupo Ademir da Guia porque ele sentiu no Ademir da Guia uma homologia com o seu próprio fazer poético. E isso é tão exato quanto eu. Né? Nós somos como da mesma bola, digamos. Né? Nós controlamos muito bem a mesma bola. Isso ele faz também com os toureiros, que tem a precisão, até com o peixe, no caso, mas também a precisão de matar, né? O flamenco, que tem a batida, que tem um empenho, digamos que ele tem uma compreensão de que no mundo existem várias, vou dizer por minha conta, várias condições Cabral. Não tem a condição cabra, né? Cabra, que acha ser tão semelhante à do Nordeste. O Cabral se projeta em tudo aquilo que lhe inspira controle, disciplina, verdade, solidez, né? Então a poesia dele é feita com esse material forte. Então tudo que entra dentro da poesia dele como simples parece com ele, porque a sua forma exige isso. Ele não vai colocar como inspiração da sua forma, ao contrário, a não ser que é um sátira. A sátira é capaz de pegar um comendador ou um morador baiano e desancar com ele, quando se opõe a ele.
Mas já tem razão, ele tem os tombos para várias situações de trabalho sujeito. Ou eu ia perguntar o seguinte. Você perguntar para mim? Tem alguns autores que a gente vai vendo a crítica se desenvolver e as interpretações vão mudando. Certos livros vão mudando a maneira de vão ampliando as interpretações, elas podem até conviver. Várias interpretações, ação dele. Cabral, um crítico, pensando se ele não coloca para nós, críticos, uma exigência de que a gente não fuja dos termos que ele determinou. Eu fico pensando se não estaria na hora de se fazer um estudo sobre o Cabral que trouxesse um anti-Cabral, não é? Porque como ele controla muito a obra, ele explica sempre os processos, não é? Tem uma didática poderosa, reflexão poderosa, quer dizer, os trabalhos críticos tendem a referendar os termos que ele utilizou. Então, por exemplo, eu fico pensando às vezes assim, só um exemplo de uma questão, né? Nós falamos de poesia moderna e parece que a cidade está na poesia moderna, a cidade moderna, a grande cidade. Então, Cabral é um poeta que a gente sente que ele é moderno e não há grande cidade. São impasses que você vê diante do modelo crítico que a gente tem na universidade, quando a gente pensa no beijo, né, o famoso beijo do Baudelaire, a gente sente no Drummond, você desde a cidade pequena que ele foi para a grande cidade, o sentimento do mundo, a gente sente no Murilo Mendes, a gente percebe, né, a bruxa, no lar tem também sentimento da cidade, como uma constelação, tudo girando em torno da cidade. E o Cabral dá essa surpresa, ele é muito moderno, e, no entanto, essa ideia que tem a arquitetura, tem o urbanismo, tem todos os temas da discussão moderna, e a cidade que você vive, correndo. Então, fico pensando assim, se às vezes alguns caminhos interpretativos novos poderiam ser colocados, se isso não é uma armadura excessiva, que ele nos obriga, né, a ficar ali, é poderoso. Mas quando viria esse momento? Se a gente não teria que ser meio desrespeitoso a esse poeta? Olha, eu acho que já houve um certo de desrespeito, mas houve variação na crítica. Eu me lembro quando comecei a ter contato com os primeiros críticos de Cabral, aqui dentro. Falava-se muito a respeito da intransitividade. A linguagem com uma grande qualidade, intransitiva. Isto é, eu não preciso sair do poema para alcançar o sentido dele. Todo sob domínio do poeta, ela já está dita toda, inteiramente dentro dela. Mas eu acho que não. Eu acho que, quando eu digo que esse foi um poema sobre escolha, e tiro algumas relações disso, estou dizendo que esse poema caminha para a história. E se for lido hoje, ele tem uma inflexão atualíssima hoje, porque a questão dele está viva, a questão da ética está vivíssima. A questão do palavrão em abstrato está vivíssima. A questão de vida ou morte da escolha está vivíssima. Eu acho que houve, está vendo que acontece com todos os artistas que valem a pena, né? Sempre há uma recepção estimulada pelo momento presente. Né? Por exemplo, no caso do Bandeira, para mim a recepção é essa. Vocês acham que o Bandeira tem alguma coisa a dizer quanto ao sentido da experiência da intimidade? O eu do quarto ainda tem sentido, e quando ele coloca a importância desse eu, isso não traz uma provocação para nós. O Bandeira é o único poeta que eu conheço que não briga consigo. Talvez porque ele tenha se colocado desde o início da questão da morte, sofridos na ameaça da morte que pode ser imediata, ele teve um olhar mais compassivo para si mesmo e para os outros. Isso lhe permite ser dono de uma experiência que poderia ser mundana e banal se não tivesse o sentido que tem. Naquele poema dele, Gesso, que eu gosto muito,
Então, claro, que contraria um pouco o ensaio do Benjamin sobre a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Né? A estatuazinha comercial que chega sem marca nenhuma, sem nenhum traço pessoal, e que quer representar o sofrimento, não representa sofrimento nenhum no primeiro momento. Ele ganhou branquinha, sem graça, é uma estatuetinha padrão, feita em série, produto da sociedade massificada da produção industrial. Só que ele coloca a coisinha lá e passa em Suzano. E o convívio traz uma humanização dessa coisinha que acaba refletindo nela mesma a passagem do tempo. Ela muda de cor, ela sofre, e que ela cai e quebra. Ele recolhe, aí vem uma bandeira inteira. Né? Ele se ajoelha com raiva, recolhe os tristes fragmentos, se recompõe aquele bonito chorar. E aí, ele não joga no lixo, os fragmentos modernos não são jogados no lixo. São recompostos numa nova formulação, que agora é dele. Ele tem uma estatuazinha que ele recompôs. Então, o objetozinho, que esse gessozinho comercial, é tocante e vive. Olha o recado aí. Nada do que seja massificado dá o último recado. Se eu humanizo, até o que está massificado passa pela minha humanização. Há uma reversão possível na história de eu fazer da estatuazinha massificada um ser vivo e tocante. Eu acho bonita essa ideia, que é uma ideia bandeiriana, né? É o relevo da experiência pessoal. Né? Eu sou capaz de me consubstanciar no objeto e deixar que o objeto também revele sentido para mim. Hoje a estatuazinha me fez compreender que só é verdadeiramente vivo que já sofreu. Esse verso que pode ser tão banal no almanaque, né? É um verso de agenda, né? Só é verdadeiramente vivo que já sofreu. No poema do Bandeira, pelo contrário, ele é síntese de uma experiência que foi vivida pelo poeta e que dá a esse verso não a aparência de um gessozinho branco e sem sentido, mas a força de alguma coisa que se desenvolveu dramaticamente dentro do poema, que é a passagem do tempo. Desse sacrifício da vida como dor para ter sentido. Né? Então é isso, eu acho que os poetas são lidos na medida em que nós também temos alguma abertura para equacionarmos a relação deles com o momento presente. Se o poeta vale a pena, ele resiste a isso. Isso é um exemplo clássico. Se o Bandeira valer a pena, ele está dando recados ainda hoje para um eu que ele já encarnou. Por isso aquela minha preocupação inicial, quando eu propus para os meus alunos. Será que nós somos ainda receptivos à existência desse sujeito que se estabelece num espaço próprio, que tem uma linguagem própria e que diz, esta é a minha experiência? E ela é forte assim porque eu a faço assim, eu não tenho nada assim. Então, acho que uma parte da nossa responsabilidade de críticos é estabelecer os novos vínculos da nossa matéria com a vida atual, no momento atual. O Machado de Assis, para mim, é um exemplo capital disso. Ele não quer morrer. Ele não consegue morrer. É isso aí, ele escreve cada dia melhor. A realidade só o justifica. Cada conto que eu leio dele, eu falei, não é possível. Ele estava antecipando essa situação. Quando ele escreveu A Igreja do Diabo, ele sabia que as instituições humanas são permeáveis a todo tipo de obra. E essa é a contradição. Não tem nada a ver com Deus nem com o diabo. É nossa prática que está a nossa contradição. Fala isso acima das ideologias, acima da... Vamos encarar a nossa contradição. E nós somos os responsáveis, nós de letras, para mostrar que na literatura essa vitalidade está em marcha. E ela não deve acabar os cursos de letras. Não morrer a literatura brasileira, não deve sair do currículo. A literatura ajuda a pensar.
Infelizmente, nós temos o Ivan está me dando sinal aqui, está fazendo um gesto assim, e muito obrigado ao Alcides, né, pela palestra, pela conversa, muito obrigado a todos pela presença. Boa noite, acho que foi realmente uma ótima jornada, né, o seminário todo. Nós estamos todos, como eu disse no início, estamos todos de parabéns. Né? Muito obrigado. Boa noite.